Olá, hoje eu vou conversar com o autor de uma obra maravilhosa. Eu quero mostrar essa obra aqui para vocês. Reforma Administrativa Disciplinar no Estado de São Paulo. Uma obra que carinhosamente eu, operador de direito, advogado, chamo de ferramenta essencial. É uma ferramenta essencial para quem quer conhecer a reforma administrativa disciplinar e aplicar as novas regras. Então, hoje nós vamos falar com o Dr. Messias José Lourenço, advogado, professor universitário, procurador do Estado de São Paulo, ou seja, ele trabalhou na prática com isso aqui, né, durante muitos anos, né, e atualmente está aposentado. Ele é mestre em processo penal pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e especialista em ciências criminais pela Universidade de Brás Cubas. Dr. Messias lecionou durante 13 anos em universidades de renome, várias de muito renome, e na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Trabalho que executou lá desde 1997, lá se vão aí 25 anos, né? Na cadeira de Direito Penal, formando quem? Nada menos do que os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, é bom saber também, é essencial saber que o Dr. Messias ele teve participação fundamental no grupo de trabalho responsável pela elaboração do projeto de lei que trouxe essas alterações no Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo, nessa área disciplinar. Então, por que eu fiz questão de fazer essa apresentação? Para que vocês entendam o nível do autor dessa obra, ou seja, a pessoa que trabalhou na prática e tem também todo o arcabouço de conhecimento teórico. Então, eu vou passar a palavra para ele, né, para ninguém me xingar aqui, porque eu já falei muito, né, e eu vou passar já com uma pergunta para ele. Doutor Messias, o que é que motivou o senhor a escrever esse livro maravilhoso aqui, que eu já vejo que é um sucesso de vendas? O que te motivou a fazer esse livro? Bom, antes de responder, eu gostaria de agradecer o honroso convite, oportunidade muito feliz de estar novamente aqui nesta casa. E com relação à resposta à sua pergunta, eu creio que, principalmente, o livro teve como motivação a adoção pela reforma administrativa no Estado de São Paulo de institutos de caráter consensual. Mesmo tive privilégio de ter como orientadores nas pós-graduações que fiz, autores muito ligados à área penal e a medidas e institutos consensuais, o professor Luiz Flávio Gomes e o professor Antônio Scarenzi Fernandes, que tiveram uma participação direta em institutos no âmbito penal, institutos consensuais, como a transação, a suspensão e a suspensão condicional do processo, da Lei 9.099. E no final de 2002, eu fui nomeado para presidir uma comissão processante permanente na Secretaria da Saúde. Desde aquela época, diante de algumas situações bastante incômodas, eu comecei a nutrir a esperança de um dia dispor de institutos similares àqueles que fiz menção, do direito penal, transação penal, suspensão condicional do processo da 9.099, na área disciplinar. Ah, então foi nessa ocasião que eu te conheci, na comissão processante, né? Era a primeira comissão? Na verdade, isso foi em 2003, né? Quando o problema surgiu foi em 2003. As questões disciplinares, elas só apresentaram institutos de caráter consensual em 2007, no estado de Tocantins, a Lei 1818 de 2007. Ah, sim, eu fiquei de 2003 ali até 2007, 2008 sem ter esses. Bom, agora, mas me fala uma coisa, eu fiquei meio curioso. Me diga aí, você teve algumas situações incômodas que a gente estava conversando aqui, né, que te incomodavam muito durante o teu trabalho lá, que você pôs a mão na massa diretamente com a área disciplinar, né? Você poderia me dizer para a gente o que eram esses incômodos, né, que te trouxeram a colocar uma boa parte desse trabalho na prática aqui?
Bom, eu sou oriundo da PJ Criminal. Né? Ah, sim. Eu atuei 13 anos na Procuradoria de Assistência Judiciária Criminal. E aí, quando fui elevado a presidente de comissão processante, eu me deparei com situações, com sindicâncias de diminuta gravidade. Muitas delas supostamente praticadas por servidores que apresentavam um perfil profissional bastante favorável. Então, na minha concepção, não era justo, embora legal, a aplicação de uma pena, até mesmo uma pena mínima, nesses casos. Certo. Havia outros complicadores. Né? Sob a ótica eminentemente legal, no meu ponto de vista, mesmo a aplicação da pena mínima, em muitos casos, apresentava excessivo rigor. Mais que isso, ao levar à perda do período de licença-prêmio, violava, na minha forma de ver, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Havia um último aspecto, no meu ponto de vista, não percebido por muitos. Eu vou ingressar rapidamente na teoria da coação psicológica de Feuerbach, ou seja, o Código Penal traz uma sanção para que as pessoas dela conhecendo se abstenham daquela conduta. Então existe uma coação psicológica. Certo. Nos casos em que fiz menção de infrações de diminuta lesividade disciplinar e de funcionários com perfil favorável, havia exatamente o reverso disso, porque uma pena, mesmo uma pena mínima, aplicada a esses servidores, representava um grande desestímulo aos demais servidores, que não seguiriam aquele exemplo de um bom servidor, mesmo porque ele teria sido condenado, mesmo a pena de repreensão. Esse seria, a grosso modo... E às vezes com um ato dele, uma coisa banal, uma coisa muito simples, né? Infelizmente, sim. Eu já dizia, né? Nem tudo que é legal é moral, né? Eu passei por essa situação, assim, na prática, né? Quando eu percebia que, né, a pessoa que estava ali, o procurador responsável por aquilo, ele não tinha outro remédio, né? Ou seja, ao menos uma pena mínima, né, de repreensão, isso repercutia de uma forma muito pesada, né, para o cliente, e não ajudava de forma... Em absoluto, desestimulava, não melhorava o serviço público, enfim, e muitas vezes, como o senhor bem adiantou, não havia alternativa senão a pena mínima. Você não tinha como absolver, então isso realmente... Agora, me diga uma coisa, essas situações assim, desse incômodo, dessa coisa, isso daí era levado às instâncias superiores para ver se conseguia de alguma forma modificar isso? Muito bem, nós estamos falando de um cenário vivenciado há mais de 20 anos. Né? Então, na época, no direito disciplinar, imperava o que eu denomino no livro de modelo clássico. Ou seja, acreditava-se piamente que somente por meio da aplicação sistemática de penas, independentemente da gravidade da falta, do perfil profissional do servidor, é que se restabeleceria o regular desenvolvimento do serviço público. Esse inconformismo era compartilhado por vários colegas, notadamente aqueles que trabalhavam na linha de frente, uma espécie de primeira instância, a atual Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Certo. A grande oportunidade surgiu em 2017. A revista da Procuradoria-Geral do Estado, número 85, abordou apenas questões de caráter disciplinar. E foi a oportunidade que nós tivemos de expor institutos de caráter consensual. Logo depois, a resolução PGE 19/2017, no segundo semestre de 2017, instituiu um grupo de trabalho para apresentar um projeto de lei visando alterações de caráter disciplinar no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, o que se revelou uma oportunidade ímpar para a proposição desses novos institutos. Poxa, muito interessante o interesse dos procuradores, né, em melhorar essa situação entre o servidor e o Estado nessa esfera disciplinar. Então, eu acredito que seja uma forma de entregar a justiça, né? Coisa que vocês já almejavam há muito tempo, né? Então, me diga uma coisa, essas propostas do grupo de trabalho, né, de fato, influenciaram na reforma? Você entende que isso foi fundamental para... Muito. Por exemplo, os 3 institutos de caráter consensual hoje vigentes, as práticas autocompositivas, o termo de ajustamento de conduta e a suspensão condicional da sindicância, foram propostos naquele grupo de trabalho.
de 2017. Ah, que bacana. Outro exemplo, a não instauração de sindicância, no caso de pessoas que não mais mantêm vínculo com a administração, também foi uma das propostas. E outras propostas também, algumas delas não adotadas, outras adotadas, mas influenciou bastante, sem dúvida alguma. Que legal. O livro aborda esse trabalho que vocês fizeram entre... Com certeza, o livro aborda, inclusive com a indicação dos autores de cada proposta de inclusão de medidas de caráter consensual. E me diga uma coisa, quando vocês apresentaram a proposta, né, que foi alvo de um trabalho extenso de vocês, havia, de fato, de verdade, havia uma expectativa da aprovação desses institutos? O que você tem para dizer para a gente? Então, havia uma grande expectativa, pelo menos da adoção de um deles. Ah, sim, não se esperava que todos fossem adotados. Para assim. mim foi uma surpresa, uma agradável surpresa, vamos deixar claro isso. Porque foi um árduo trabalho e sem prejuízo das funções normais do nosso trabalho do dia a dia. Mas o relatório final, depois de inúmeras reuniões, acalorosas discussões, ele foi entregue em 2017. E 2017, final de 2017, o tempo foi passando e cada ano a gente ficava mais apreensivo e a esperança ia diminuindo, porque já houve inúmeros casos de se fazer trabalhos nesse sentido e eles não se transformarem em lei. Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que foi uma grande vitória para quem, né, esperava talvez aí passar alguns deles, né? E, então, foi uma vitória para o funcionalismo, né? Porque hoje, eu, como advogado e defensor do funcionário público, eu já fiz valer, né? Utilizando aqui o conhecimento, já fiz valer alguns desses novíssimos institutos, né? E a satisfação do funcionário é muito grande, não pela impunidade, porque, como a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né? O trabalho que leva ele a fazer, por exemplo, numa suspensão, um relatório das atividades, essas condições, vai fazer ele lembrar muito mais, né, da pequena falta que ele cometeu do que o pagamento de uma multa, por exemplo, de uma suspensão simples, né? Ou seja, e ele fica com como se diz, né, ficha limpa, né? Importantíssimo. Importante para ele e importante para a administração pública, para o serviço público, porque como o senhor mesmo adiantou, nesse período de prova ele está sob determinadas condições. A entrega trimestral de relatórios, a impossibilidade de faltas injustificadas e, eventualmente, outra condição que seja estabelecida naquela audiência em que se celebra o acordo de suspensão. Então, tanto o sindicato tanto o servidor público quanto a administração, eles têm vantagens, sim, vantagens e obrigações recíprocas. Sim, muito bom. Mas me explica uma coisa, como é que esse livro, como foi a forma que o senhor, do quebra-cabeça aí, que o senhor sistematizou isso? Como o senhor dividiu esses temas aqui no livro, para facilitar a vida da gente? Perfeito. O livro ele é dividido em 4 capítulos. Né? No primeiro é abordada a questão envolvendo a racionalização da resposta disciplinar. Eu acho que isso é o ponto fundamental. Uhum. Não se está beneficiando só a administração, não está sendo mais rigoroso, não está se beneficiando o funcionário, mas sim está se buscando a racionalização da resposta disciplinar, do exercício do expediente disciplinar. Então, esse é o primeiro capítulo, que faz uma cisão entre que eu chamo de espaço de consenso, eu explico o que é o espaço de consenso, e o espaço de conflito. Sim. São examinados também cada um dos novos institutos de caráter consensual. Certo. Já no segundo capítulo, são examinadas alterações referentes à frequência, com ênfase à revogação da falta abandono de cargo. Então não temos mais o abandono de cargo. Eu já sabia aqui pela lei, mas é bom falar um pouco disso, né? O abandono de cargo ele era uma falta, consistia numa falta disciplinar de gravidade acentuada, pois o absenteísmo, tanto na seara privada quanto no serviço público, traz uma série de prejuízos. E no caso da ausência injustificada, caracterizava uma falta disciplinar de gravidade acentuada, passível de demissão,
mas de difícil comprovação. Sim. Havia já um período de tolerância de 30 dias consecutivos, o que se mostrava excessivo, e também a necessidade de se demonstrar durante o processo o chamado ânimos abandonante. Então, muitos desses processos, eles se perpetuavam, né? Tramitavam lentamente, o que não atendia ao serviço público. Então, hoje não existe mais, por conta dessa reforma, o livro aborda isso. Essa figura não existe. Figura do abandono, mas isso não é, isso não é impunidade, né? Porque muito pelo contrário. Não é impunidade, é uma outra ótica que se lança, sim, novamente, mais racional sobre o problema. Bom, o terceiro capítulo analisa as alterações relevantes, como, por exemplo, a não instauração de sindicância em face daqueles servidores que não mais mantêm vínculo com o Estado, aposentados, desonerados, demitidos. O quarto capítulo aponta uma série de outras alterações que se mostravam imprescindíveis e que, por motivos desconhecidos, não foram adotadas por ocasião da reforma. Esse ponto, eu gostaria, esse quarto capítulo eu fiz com muito carinho, são, salvo engano, 15 sugestões, muitas delas apresentadas pelo grupo de trabalho, e que na tramitação entre a Procuradoria, a Assembleia, elas não foram. Então, essas questões, essas situações, essas faltas, esse tratamento disciplinar, ele é abordado com sugestões de alterações legislativas, ou seja, de lei diferenda também. E são abordadas questões bem interessantes. Puxa, então, pelo que você está falando, então, o trabalho todo que vocês, né, colocaram ali na pauta não está completo ainda, né? E o senhor poderia citar algumas dessas alterações que foram propostas e que não passaram, digamos assim? Então, foram várias as alterações propostas, elas são um grande número, a comissão trabalhou muito em muitas áreas, setores disciplinares, questões de ordem disciplinar. Algumas não foram realmente adotadas, não vieram na reforma administrativa e são colocadas, algumas delas nesse capítulo 4, como eu te falei, a título de lei diferenda são 14 ou 15 sugestões. Eu creio assim, as mais importantes seriam, na minha concepção, e o livro coloca, vou citar apenas algumas, sim, a necessidade de inclusão de dispositivos legais para regular as atribuições e poderes das autoridades apuradoras nas apurações preliminares. Com exceção do Código, do Estatuto de Goiás, se a minha memória não estiver me traindo, os demais dispositivos disciplinares, pelo menos os estaduais e a Lei 8.112, que é para a União, para os servidores civis da União, não trata de como, não estabelece regras para o trabalho do apurador ou da autoridade sindicante, no caso da sindicância investigatória na área federal. E os apuradores, os corregedores, eles ficam numa situação um pouco complicada, porque eles não sabem até onde podem ir, o que podem fazer. Então eu penso que seria imprescindível, a exemplo do Estatuto de Goiás, nós incluirmos na reforma vários dispositivos com as atribuições e os poderes das autoridades apuradoras, para que eles pudessem trabalhar com maior tranquilidade sim, e nos estritos limites legais. Sim, então, esse foi um ponto que eu ressaltei aqui no livro. Uma parte, até porque a apuração preliminar é muito importante, né? Porque ali na apuração, pela ótica da defesa, na apuração preliminar, né, que ela está assim para a área criminal com o inquérito policial, ali que surge, né, a incriminação, né, propriamente dita, autorizada pelo Estado, sim, mas ali também tem que haver uma baliza, né, das coisas para que não exista assim, um prejuízo, né, nem para o Estado e nem para quem está sofrendo ali a punição. Né? Como o senhor pegou como exemplo o inquérito policial, eu tenho algumas reservas, acho que algumas coisas são semelhantes, outras não, sim, mas enfim, serve para o norte. A atividade policial é regulada pelo Código de Processo Penal. Sim, acho. Mas a atividade do apurador, ela não tem praticamente nenhuma atribuição, nenhum poder. Ela não descreve nada. São artigos extremamente superficiais que dificultam sobremaneira o trabalho dos apuradores. Então isso daí ficaria para uma próxima etapa, sim, certo? Então, vamos em frente. Vamos lá, um outro ponto que eu também acho muito importante é a inclusão dos empregados públicos nessa nova sistemática consensual.
Sim. Porque o empregado público, o empregado seletista, ele não pode ter. A título de exemplo, lembrando agora, a Instrução Normativa número 4 da Controladoria Geral da União, ela prevê o termo de ajustamento de conduta para os servidores civis da União, o TAC, e inclui os empregados públicos, os seletistas, nas faltas puníveis com advertência. Então, eu não vejo motivos para a exclusão desses servidores. Há dispositivos de transição que devem estender isso, e isso tem que ser o mais rápido possível, porque seria um tratamento desigual numa falta, por exemplo, idêntica. Imagine, por exemplo, 2 servidores que estão sendo acusados do cometimento de uma falta, um é estatutário ou temporário e o outro é empregado público. Quer dizer, um vai ter o benefício e o outro não, em situações idênticas. Sim. Creio que isso deve ser mudado o mais rápido possível, e também foi colocado. Com toda a lógica. Sim. E assim, para nós não nos estendermos muito, senão eu não vou vender o livro, né, doutor? É que a gente vai se empolgando, a gente entra no assunto, mas tudo isso aqui está na pauta aqui. Mas assim, uma questão que para mim foi assim, era muito importante, né, é a questão do erro concebido como falta disciplinar, o erro profissional, o erro ligado à falibilidade do ser humano. Não é? Isso para mim é uma coisa, e o erro, a falta disciplinar é outra. E muitas vezes a administração confunde isso. Eu tive inúmeros relatórios que absolvi, principalmente pequenos acidentes com viaturas, nesse sentido, porque o erro era ínfimo. Sim. Então, se nós tivermos um erro grosseiro, aí nós podemos também, além do ilícito civil, enveredarmos pelo campo disciplinar. Porém, ilícitos decorrentes, erros decorrentes de uma culpa leve ou levíssima, não me parece que devam integrar, constituir ou tipificar uma falta disciplinar. Sim. Isso é tratado no livro com bastante carinho. Doutor, eu dei uma lida aqui no livro e eu vi que tem alguns pontos polêmicos, né, na introdução da lei, na prática. O que você tem a dizer para a gente? Embora recente a nova legislação, é certo que há pontos polêmicos. Eu citaria, a título de exemplo, a questão da aplicação imediata da SUSCONSIND e do termo de ajustamento de conduta. Certo. Inclusive, a aplicação da SUSCONSIND, há sindicâncias em andamento. Parece que a Procuradoria, o gabinete, já se pronunciou contrário às sindicâncias em andamento. Né? As práticas autocompositivas, essas dependem de regulamentação obrigatória, mas veja, há um ponto interessantíssimo, porque elas se apresentam em alguns casos como causa de diminuição obrigatória, e isso na prática terá um efeito muito grande. Ah, que legal. Bom, interessantíssimo. Agora, para a gente encerrar, me fala uma coisa. Como é que o pessoal adquire teu livro? Bom, o livro ele foi publicado pela plataforma Kindle da Amazon. Então, é só pegar o link, só colocar o nome na Amazon, e-book, é um e-book. Certo. Custa R$ 22,90, a gente procurou assim, por um preço bastante acessível. Claro que existe o livro físico, mas o livro físico na plataforma Amazon, ele é editado nos Estados Unidos, então o preço fica um pouco inviável. Fica um pouco mais... E hoje em dia também, né, a maioria das pessoas aí tem o livro eletrônico, né? E, inclusive, quando tem alguma citação para fazer, não, isso é coisa de advogado que está lá na prática, né? Você copia e cola algumas coisas ali, tá? Permite essa... Então, nós vamos deixar, viu, né, para você que está vendo o vídeo aqui, nós vamos deixar o link na descrição do vídeo, tá? Então, vai ser facinho lá, você clica, você já vai ser direcionado lá para a loja, tá? E verdadeiramente, eu aconselho a adquirir essa obra. Sabe por quê? Nós temos uma dificuldade muito grande, né, de material de qualidade, ainda mais quando surge o quê? Uma modificação expressiva e que exige prática. Então, o autor da obra, o Dr. Messias aqui, ele trabalhou muitos anos com isso. Então você percebe, ao ler isso daqui, essa obra, que você tem o conhecimento na prática. Então, para você que é funcionário público e não é operador de direito, é muito interessante você conhecer
as peculiaridades, as coisas de somente quem está lá dentro e que viveu aquilo lá pode escrever. Então, eu aconselho. E eu gostaria agora de passar a palavra final aqui para o Dr. Messias, para a gente se despedir, né? E eu já vou me despedindo aqui e agradecendo a audiência de vocês. Dr. Messias, por favor. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar nesse canal, uma satisfação muito grande. E pode contar com a gente, o que a gente puder ajudar a melhoria do serviço público, estou sempre à disposição. Nossa, eu agradeço e vou convidá-lo aqui para algumas outras palestras. Eu vou aceitar. Que bom. Um abraço para todos, até logo.